Muito bem. Graças e paz mais uma vez, bom dia. Vamos lá. Vou pedir para que vocês abram comigo em 2 Coríntios 5. Como o Cadu disse, essa pregação vai ter o tema voltado para a família. Amém? Então, 2 Coríntios 5, a partir do 11. Acompanhar a versão que está ali na tela, fica mais fácil. Nós vamos até o 21, sabe? Então está assim, ó. No título na minha Bíblia aqui, fala o Ministério da Reconciliação. De vocês tem algum título ou não? Pelo silêncio é não, né? Então, vamos lá. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Próximo. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós. É isso mesmo, né? Exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não consideremos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. Amém? As coisas antigas já... Legal, a participação está maravilhosa. Passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de quem? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Próximo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem que é da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, nós estamos fazendo o apelo, mas na verdade é como se isso tivesse acontecido porque Deus está nos pedindo. Amém? Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que nos tinha pecado, aqueles que não tinham pecado, para que nele nós todos tornássemos justiça de Deus. Amém? Vamos lá. Esse texto todo, para nós conversarmos a respeito dessa palavra que diz no 17, que nós já não somos mais os mesmos, né? Que quando nós conhecemos a Cristo, as coisas velhas precisam ficar no passado, e coisas novas precisam vir e ser verdade em nossa vida. Amém? Quantos, quando estavam conhecendo a Cristo no começo, ouviram essa mensagem? Quem já ouviu essa mensagem antes? A grande maioria já ouviu. Amém? E olha só, essa mensagem ela traz a ideia de que todas as coisas que estavam no passado têm que ficar no passado. E que a partir de agora, nós seremos remoldados em Cristo. E aí é onde começa o nosso dilema de hoje.
quanto é possível nós compreendermos o tamanho de todas as coisas que ficaram no passado? Ficou fácil a pergunta ou não? É fácil você entender quando você fala assim, ó, todas as coisas ficaram no passado. Você tem uma lista na cabeça do que ficou? Não tem. Mas tem algumas coisas que são latentes, que você entende, que você parou de fazer, que você conseguiu mudar de atitude. Por exemplo, eu na minha vida fui uma pessoa muito mentirosa. Graças a Deus, hoje eu procuro sempre falar a verdade. Eu procuro. Mas é uma coisa que para mim, sempre que eu penso em contar uma história ou conversar com alguém, eu tenho uma preocupação, eu tenho na minha cabeça, como se fosse aquela vozzinha, né, pequenininha, falando, fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. Não fala mentira. Porque a verdade, ela é absoluta. E aí, se nós precisamos utilizar recursos da mentira, então tem muita coisa errada com a gente. Mas mentira é uma coisa que fica latente, fica visível, nós entendemos que ficou para trás. Talvez para alguns ainda não. Mentira. Mas tem outra coisa que vocês lembram, que é fácil de entender, que ficou para trás ou não? Isso, que o irmão falou no fundo lá. Nada, né? O irmão não falou nada ali. Obrigado, Ney. O orgulho, a soberba. E é uma coisa interessante. O que é orgulho? O que é soberba? A gente deixou muitas vezes essas palavras para trás. Como se você pegasse um papel e escrevesse orgulho, jogou para trás. Mas aonde existia orgulho na nossa vida, aonde o que a gente faz é por causa de orgulho, ainda às vezes talvez a gente não compreendeu que tem que ser mudado algumas coisas. Então eu estou trazendo essa ideia, na ideia de colocar para nós, a palavra fugiu, um cenário. E esse cenário é de um filho que cresceu com os pais, e esse pai desse filho, ele também foi filho um dia, que cresceu com o pai, e assim vai, até chegar em Adão. Vai indo, vai indo. E toda a cultura que foi gerada, né, antes desse filho, o pai tem nas suas costas. Ele tem uma bagagem enorme daquilo que ele entende que é correto, daquilo que ele entende que tem que ser feito, daquilo que ele entende que são valores, da maneira que ele entende que é caráter, né? Para algumas culturas mais antigas, o homem, ele não necessariamente precisava dedicar-se só à sua esposa. Ele, às vezes, ele tinha os seus casos. Mas a mulher, de maneira nenhuma, poderia ter outro caso. Só o homem que poderia. Aceitável na sociedade, o homem teria isso. É uma cultura. E eu sei que ela foi passada, chegou a ser passada por algumas gerações. Era comum o pai pegar o menino quando fazia uma certa idade e levar numa casa de serviços não devidos. Para que assim fosse concretizado uma passagem de vida como adulto, fazendo o filho ter relação com alguém que não se deve. Então estamos falando de uma cultura. Essa cultura serve para nós? Não serve. Não é uma cultura que Deus se agrada. Vamos falar de uma outra cultura, por exemplo. Meu sogro deixava um elefante de costas para a porta, porque ele disse que trazia dinheiro. É isso mesmo, né? Ele disse que trazia dinheiro. E a minha sogra olhava aquilo, não entendia e achava que estava mal ajeitado, né? A minha sogra, toda a Suelen, que tem manias de arrumar a casa, e não para de arrumar a casa um segundo, muda a casa toda hora. Você chega em casa, o sofá está de um lado, você chega, está do outro. Outro dia eu cheguei e estava no teto. É assim também? Então é de mulheres, né? Mas a minha sogra via aquilo lá, pegava o elefante, virava. Aí meu sogro chegava do trabalho, pegava o elefante, virava. No armário tinha até um desgaste já, né? De tanto que eles viravam um para o outro lá. Mas é uma cultura que para nós,
caso a Suelen, não trouxe para minha casa. Eu não tenho um elefante lá virado para a porta. Tentei pensar um animal engraçado, mas não pensei em nenhum. Mas eu não tenho. Mas é algo que meu sogro aprendeu, que o que trazia dinheiro para casa era ter aquela figura lá. Está na cabeça dele aquilo. E vai tentar tirar da cabeça de alguém que tem certeza que aquilo é verdade. Por exemplo, talvez vocês não todos vão concordar comigo. A história de que tem criança que pode morrer por vontade. Quem já ouviu isso? Tem que dar o que está querendo, porque senão pode morrer, porque morreu de vontade. Ou dá bicho, ou dá não sei o quê. Bicha. Bicha já... Mas já ouviram essa história ou não? Meu filho tinha restrição alimentar do pediatra, e meu sogro sempre burlava com aquilo que ele estava comendo. Meu sogro sentava na sala chupando laranja, meu filho tinha que comer só papinha. E meu filho está olhando, meu sogro, né, chupando laranja. Quem não olha para o outro chupando laranja? Fala a verdade. Você fica, né? Não tem como não olhar, né? E aí, não, tem que dar para ele. Pegava quando a gente não estava em casa e dava laranja para o menino. Aí o menino com diarreia, aí você fala, caramba, onde vem esse negócio? Mas para ele, vai tirar isso da cabeça dele. Conheço gente que jura que teve irmão que morreu porque queria comer não sei o quê, não pôde comprar e morreu. Mas não é muito estranho isso? Não é uma verdade muito não cabível? O que vocês acham? Pô, fica até doente, sei lá. Eu acho que é mais a questão de nós como pais explicar para o filho por que eu não posso naquele momento daquilo que ele pede. E aí, como a gente não explica de maneira correta, ele não compreende e ele fica doido com isso. Fala para o filho, não pode fazer isso, e ele pergunta, por que não? E você fala, por que não? Como é que fica seu filho? Por que não, caramba? Meu filho fica atordoado às vezes que eu falei por que não para ele nas respostas. Mas é interessante, a cultura que a Bíblia nos prega é o seguinte: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando grande ela não vai se esquecer. E ensina a criança é falar por que não. Não importa a idade, viu? João Vitor tinha meses de idade. Ele fazia alguma coisa errada, eu explicava, ó, não pode fazer isso. Não pode. Ficar chorando sem motivo, não pode. Você para de chorar sem motivo. Mas eu sempre tive o hábito de conversar com meu filho de maneira correta. Não assim, por que você quer comer? Eu não falava isso. Com maneiras que o português está errado, por exemplo. E aí você vê muita criança que começa a aprender a falar, e ela fala aquele errado que o pai estava ensinando. Isso é porta, é porta. É porta, pelo amor de Deus, vamos falar que é porta, né? Aqueles que vão ter pai, né, Cadu? Você que vai ser pai de um menino. É bola, não é boia. Meu filho, ele, para falar, é lógico que não vão falar da maneira que você está dizendo, né? Ele vai tentar, mas se você dá uma referência errada, vai ficar essa referência errada por muito tempo. Quem conhece pessoas, se você fala, me desculpa, quem conhece pessoas que falam problema? Foi dito problema para a vida inteira para a criança. Tá com problema? É problema. Vocês entenderam isso que eu estou falando? Não? É no ensinamento de quando ele está aprendendo a falar. Meu filho estava tentando falar bexiga. E aí, ao invés de sair bexiga, saiu bichinha. Nós entramos no shopping, no supermercado, e estava todo enfeitado de bexiga porque era aniversário do supermercado. E o João Vitor gritando, mãe, bichinha, bichinha, bichinha. Eu não conseguia repreendê-lo, porque era engraçado e tinha gente que... Como é que eu vou falar para ele? Não, filho, não é isso. Mas a gente sempre tem aquele bom golpe, né? A criança dorme. Mas se eu não ensino para ele que é bexiga, talvez até hoje ele achava que bexiga é bichinha, né? Mas enfim, é necessário nós termos um esforço para pensar em coisas que precisam ser deixadas para trás e que precisam ser renovadas em Cristo.
ali falou, no 2 Coríntios, a respeito daquilo que nós éramos conhecidos. E que agora com Cristo nós somos conhecidos de maneira diferente. Para pensar. Te conhecem de maneira diferente? É difícil essa pergunta. De fato, existem coisas que a gente não tem entendimento e não procura pesquisar se aquilo que nós temos como cultura está certo ou não. Para isso nós temos que ler a Bíblia. Amém? Então olha só. Eu dividi aquilo que eu vou trazer sobre família em vários tópicos por tema. Deu aqui, eu não terminei ainda, deu umas 6 páginas. Mas eu vou só numa, tá? Eu sei, eu também tenho fome. E para a introdução, eu quero trazer para nós uma consciência, então, que ela é verdade. Essa consciência ela é verdade. Existem coisas que nós vamos aprender em casa. Entenderam isso ou não? Existem coisas que eu vou aprender em casa. Para aqueles que estão no papel de ensinar, existem coisas que eu tenho que ensinar em casa. A rua não tem que ensinar. A escola não tem que ensinar. É em casa que eu tenho que ensinar. Amém? Se nós deixamos para terceirizar este ensinamento que eu vou falar para vocês aqui agora, vou começar com o tópico 1, é a grande possibilidade de ser um filho mal educado. E a palavra mal educado, ela bate e volta, né? E quem educou foi você, certo ou não? E se ele está mal educado, toda vez que eu falo para o João Vitor, você parece mal educado, eu penso em, não, eu estou me xingando, porque eu que eduquei, né? Deparou-se com essa situação com o seu filho, de ter que falar para ele que ele está sendo mal educado, nem fala, mas reflete, peraí. O que eu estou ensinando errado, que ele não está conseguindo mudar, e aqui agora eu fico destacando o erro dele, mas na verdade eu que não soube passar. Então eu vou falar de um assunto que ele é polêmico. Talvez não fosse polêmico se eu não dissesse que é polêmico, mas ele é polêmico. Beleza? Esse assunto é hierarquia. Ok? O primeiro tópico vai ser hierarquia. Aonde que nós devemos aprender sobre hierarquia? É em casa. É necessário que na família fique bem claro quem é que dá o pitaco. Estão entendendo ou não? É necessário para os filhos, necessário para o casal, que fique claro quem é que tem a responsabilidade dos direcionamentos. Eu estou usando palavras mansas, para não dizer que é necessário que todo mundo entenda quem é que manda em casa, certo? Mas na verdade é muito necessário. Vou dar um exemplo para você. O filho pede para comer chocolate antes do almoço. Se ele pedir para a mãe, ele vai comer? E se pedir para o pai? Está vendo o que eu estou falando? O pai e a mãe não estão em concordância. Um não sabe o que o outro pensa, ou um não concorda com o outro. Qual é o problema do filho comer chocolate antes do almoço? Mães, qual é o problema? Pais, qual é o problema do filho comer chocolate? Sei lá. Porque a mãe não deixa, né? Qual é o problema? É que a mãe não deixa. Mas olha só, gente. Existe um porquê. E muitas vezes, o filho nem vai mais na mãe, porque sabe que vai falar não. Já vai direto no pai. E o pai vai caindo em todas, né? Pode. Não estou dizendo que eu estou falando que quem tem que comandar a casa seja a mãe. Fala assim. Eu estou dizendo que é necessário que haja concordância e comunicação. Você entendeu ou não? Eu em casa já não caio nessa. Então eu pergunto, o João Vitor fala assim, eu posso fazer isso? Eu falei, o que sua mãe falou? Ela falou para conversar com você. Eu falei assim, olha, então é o seguinte, se é para conversar comigo, eu vou decidir? Filho,
não vai dar agora por causa disso, disso, disso. Ou, beleza, pode ir por causa disso, disso. Se eu não sei também decidir sozinho, não porque eu sou incompetente, mas que às vezes precisa de uma opinião, né? Eu falo, peraí que eu vou conversar com sua mãe. Eu saio e vou até a mãe para conversar. Eu não falo assim, não sei, pergunta para sua mãe o que ela acha. Aí a criança vai lá. Não sei, fala o que o pai acha. Uma mãe falou para você decidir. Filho, vai lá falar com ela e fica nisso. E o menino fica com uma raiva de carteiro, né? Porque a vida dele está sendo transformada nisso, né? Agora, quando há comunicação na família, quando o marido e a esposa são alinhados nos seus pensamentos, então essas situações ajudam, olha só, ajuda ao entendimento de hierarquia do filho. Sabe como é que está o cenário de hoje? Vou falar para você o cenário de hoje. A gente chega no trabalho, porque a gente não teve um bom entendimento do que é hierarquia, a gente acha que o nosso chefe não presta. A gente olha só os defeitos do chefe. A gente não respeita o lugar dele de chefe. A gente fala, não serve para mim. A gente acha que o prefeito não serve. O prefeito da cidade não serve. Nós não temos respeito pela hierarquia. Nós achamos que a professora na escola não sabe, não presta. A gente tem julgamento. Por que não presta? Porque não deixa fazer o que você quer. Porque o pai presta porque deixava, mas a mãe não presta porque não deixa. Errado. Você quer ver uma outra coisa perigosa? A gente chega na igreja e fala que o pastor não presta. É ou não é? Porque o pastor não deixa você fazer aquilo que você quer. Isso é muito comum. Agora, se você se deparou neste momento fazendo isso que eu acabei de falar, se você tem esses sentimentos no seu dia a dia, lembra, deixando as coisas para trás, não é isso? E que as coisas novas elas vão ser criadas a partir de agora. Então hoje é o momento de nós entendermos que porque eu não tive uma boa consciência sobre o que é hierarquia, e isso tinha que ser ensinado em casa, é por isso que quando você chega, você consegue ver todos aqueles que são líderes e você tem um questionamento sobre eles. Você nunca está de acordo, nunca serve. Serve quando você é o líder, é ou não é? Não é assim? Isso é normal acontecer. Vou falar sobre uma outra situação sobre a hierarquia. Quando não tem definido para a família quem é que manda, o conceito de obedecer, ele fica mal passado, ele fica mal educado. Aí eu quero perguntar para vocês, qual é o conceito de obedecer? O que é obedecer para vocês? Nada? Rodrigão, qual que é o conceito de obedecer para você? Aceitar o que foi pedido? Ed, conceito de obedecer. Porque a mulher manda. Oi? Quem falou? Seguir as regras estabelecidas. Quem mais? Um adolescente. O Alisson. Tá vendo o conceito de hierarquia? Não, tô... É o que eles estão falando? Fazer sem questionar. E a verdade é essa mesma. Eu vou ler para vocês. Obedecer é fazer o que a autoridade manda. Tá vendo como não tinha autoridade na questão aí? É fazer o que manda. Mas quem está mandando fazer? Quem é que está mandando fazer? É uma autoridade. Então é fazer o que a autoridade manda e fazer mesmo que eu não entenda e mesmo que eu não concorde. Oi? Tem que fazer. Mas é assim, não é? É lógico que tem conceitos
que para nós, olha só, tem conceitos que para nós são difíceis. Por exemplo, uma ligação e o chefe fala que para falar que não está. Eu falo, vou bem claro para ele, falo, amigão, você está aí. Então, fala para o outro atender, porque eu não vou dizer isso. Ah, mas você não está comigo? Lógico que estou, eu sou verdadeiro com você. Se eu ficar mentindo, de fato eu não estou com você. É? Mandou falar que não está. É necessário entender maneiras de driblar isso. Né? Calma aí que deu uma fugida. Fala. Isso. Sim. É lógico. Tem alguém que está mandando. Sempre tem alguém que está mandando fazer. Sempre tem alguém. E sempre tem alguém que tem que obedecer. Né? Agora, quando essa criança, ela cresce e ela vai driblando o obedecer, ela vai sempre sabendo driblar o obedecer, ela será uma criança que vai ter uma enorme dificuldade em se manter num trabalho, em se manter num relacionamento, num casamento. Ela vai ter dificuldade com todo mundo. Todo meio social é necessário que tenha um que mande e um que obedeça. É que a gente põe palavrinhas mais bonitas, a gente põe um facilitador, né? Responsabilidade. Isso. Isso. É claro que quando a gente coloca aqui o obedecer, nós estamos com os conceitos de que nós estamos tendo uma ordem da qual é uma coisa correta a ser feita, ok? Ninguém está falando para obedecer o chefe, mata o cara lá. Não estou falando para você fazer isso. Mas é o seguinte, se nós não temos a cultura de obedecer, a gente tenta sempre passar para outro fazer. A gente sempre tenta driblar a situação, né? A gente vai caindo na mentira, porque você não fez, e aí o chefe pergunta quem fez, e você fala assim, fui eu. Ah, ficou muito bem feito, fui eu. Aí você é promovido, mas quem fez foi outro cara. Você está sendo injusto. Vocês entenderam o que eu estou falando, não? Tem uns aí que estão assim. Então foi isso que aconteceu. Agora eu vou falar para vocês uma seguinte coisa. É difícil obedecer mesmo que você não entenda? É difícil. É difícil obedecer mesmo que você não queira, você não concorde? É difícil. Eu tenho um modelo bíblico para explicar isso? Tenho. Legal? Existia um cara na Bíblia chamado Pedroca. Na verdade é Pedro. Pedrão. E aí Pedrão estava pescando. E ele não pegou nenhum peixe. Quem conhece a história? Ele não pegou nenhum peixe. Chegou um cara na praia e falou, joga do outro lado. Chega um cara na praia, você é pescador, você tem um barco de pesca, você tem uma rede de pesca, você tem uma camiseta escrito pescador, carteirinha pescador, sênior, né? E aí vem um cara na praia e fala, do outro lado vem jogar. O que você normalmente diria? A jogar sua mãe. E jogar pro outro lado aqui. É ou não é? Você não pensa algo parecido com isso? Cuida da sua vida, quem que você pensa que é? Mas Pedrão fez o quê? Ele obedeceu. Pegou a rede e jogou do outro lado. Pegou... Oi? Ficou ali na... Exatamente. Ele colocou muito bem. Empenhou fé na palavra daquele que estava dizendo. Ah, tá bom, eu sou pescador. Você está dizendo que você sabe mais, então na tua palavra eu vou jogar. Jogou. Pegou peixe? Pegou. Estou falando para você o seguinte, obedeça. Você vai ter bênção sobre isso. Existe uma palavra que fala sobre o primeiro mandamento com promessa. Quem sabe o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe. E seus dias serão prolongados sobre a face da terra. Aí você fala assim, aonde que é isso? Como você vai prolongar os dias sobre a terra? Você quer ver um honrar pai e mãe? A mãe fala, pega o guarda-chuva. Estou usando um exemplo bem genérico, pega o guarda-chuva, né? Aí você não pegou o guarda-chuva, você não honrou o que seu pai e sua mãe disse.
Aí você vai lá, chove, pega uma pneumonia e morre. Prolongou os seus dias na terra? Não. Nós estamos rindo, mas isso acontece. Acontece, sim. Você quer ver o pior? Por que o cara morreu por causa de pneumonia? Porque a mãe fala, come toda a comida. O que ele faz? Não come. Quem até hoje que tem alimentação de criança? Quem até hoje é adulto e come que nem criança? Por exemplo, não come verduras, não come jiló. Quem não come jiló? O Ney. Quem não come brócolis? Está vendo? Alimentação de criança. A galera come frango, empanado, né? Isso, batata frita. Né? Assim, eu conheço um que Jesus, né? Vai lá. Gente, a mãe tentou lá atrás se esforçar para que você tivesse saúde. Então obedece. Ah, mas é ruim. Meu filho não gosta de brócolis. Sempre comeu. Até um dia que ele viu um amigo que não gostava. A partir dali ele não gostou mais. Falei, cara, tá meio estranho isso, cara. Cebola, sempre comeu, agora não come mais. Eu não sou ignorante com ele. Mas fica lá. Vai comer tudo. Ah, mas não aguento mais agora. Né? Tá bom. Guarde o seu prato lá na geladeira. Quando você tiver fome, você vai comer. Quem concorda com isso? Aí, ó, se ferrar. É para comer. Obedecer, porque sempre, né? Se você obedece, você vai ter resultados positivos. Nessa pegada, eu falei que é necessário que tenha um conceito de hierarquia na família. Entre nós aqui, certo? Quem tem que ser o que manda? Eu só ouvi voz masculina, eu acho que isso está errado. Por favor, mulheres, quem vocês acham, de verdade, hein? De verdade, quem vocês acham que deve obedecer? Alguém apelou aí. Vou falar para vocês por que isso é tão difícil de nós compreendermos. Olha o que eu estou falando. Por causa desse conceito mal passado na sua família, na sua casa, sofrem os seus filhos, sofre você, porque você não sabe ter conceito de hierarquia. Eu vou te falar uma coisa. Mandar não é fácil. Estar acima não é fácil. Estar abaixo, eu acho que é melhor. Entendeu? Porque a responsabilidade é de impor fé naquele que está dizendo. Já que você... Eu não concordo. Eu não estou dizendo, olha só. Não estou dizendo para que você concorde com tudo que o seu marido doido fala. Estou falando para que você obedeça. Faça segundo o que ele está pedindo. E se deu errado, e vou falar para você, vai dar mais errado do que certo. Certo ou não? Se deu errado, não é para que você o humilhe. É para que você possa auxiliá-lo nessa missão. Deu errado, você foi lá e obedeceu. Chega nele com amor, sem as crianças por perto. Já fala Já fala na cara. Mas presta atenção no ensinamento, olha o ensinamento. Deu errado, você, esposa, vai chegar no seu marido no quarto, sem os filhos por perto, só você e ele. E você vai falar, poxa, eu fiz o que você pediu. Você não perguntou o que eu pensava. Segui o seu conselho, mas deu ruim. Posso te falar o que pode daria certo? E com amor você fala. Se fosse assim, assim, assado. E pronto. Vocês entenderam ou não? E não fica bicudo nem bicuda. Fala. Sim. Neif, tira o Rodrigo daqui, leva ele para você. Segurança, ali, sexta fileira, o quarto. Calma aí, vamos lá. Ele quer dar um testemunho. Fala o seu testemunho.
lógico. Gente, não estou dizendo, olha só, não estou dizendo que o homem tem que mandar porque ele sabe mais. Eu não estou dizendo que a mulher tem que mandar porque ela sabe mais. Eu estou dizendo que existe um princípio de hierarquia que Deus nos passou. Vocês sabiam disso ou não? Só que agora eu vou ler completo, porque nós somos acostumados a ler só a parte que o homem deve amar, só essa parte a gente lê. Eu vou ler completo para vocês entenderem do que se trata. Olha só, gente. Vai retratar agora nessa passagem, Vivi, é o Efésios 5. Vai retratar nessa passagem sobre alguém que precisa deixar coisas passadas para trás, que precisa ser renovado. Aqui é um conselho para alguém que não está perfeito. Entenda bem o que eu estou falando. Ok? E vai chegar no seu finalmente. Vamos lá. Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vocês sempre leram isso, e a ilustração de viver isso, eu tenho quase certeza que nunca foi na família. Estou errado ou não? Quem leu isso aqui e colocou isso na sua família? Vamos ler, tirando o pastor, vamos ler como se fosse isso dizendo para o marido, certo? Isso aqui tem na sua cabeça, você está lendo algo para o marido. Então assim, ó, marido, portanto, seja imitador de Deus como filhos amados, e vive em amor como também Cristo nos amou. Aqui, ó, nos amou, é a esposa e o filho, tá? Nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mudou? Quem teve temor com isso? Para quem trouxe temores? Para quem agora você vai pensar um pouco mais? Vamos para o próximo, Vivi. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Estou falando para a gente ler, tendo a imagem do marido, certo? Ok? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, para os maridos. Next. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Ação de graça é atitude de amor, é fazer as coisas porque você ama e não porque você quer algo em troca. Amém? Próximo. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no Cristo Jesus. Nenhum desses vai ter, né? Ninguém se engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Por que você não tem moral na sua casa, meu querido? Porque você vive isso aí, cara. Você é imoral, a sua mente é totalmente perturbada sexualmente. Tenho certeza que no seu WhatsApp está cheio de coisa que a sua esposa não pode ver. Quem tem senha no WhatsApp? Maridos? Não tem. Ninguém levanta a mão. Sim, tem alguns como o Neif que nós podemos confiar. Mas para aqueles que sabem que isso tocou, certo? Que você tem a senha, mas porque você não quer que a sua esposa veja. Eu vi uma propaganda que a senha era por biometria. Mas a biometria que ele colocou no celular é do dedão do pé. Aí ele está dormindo e a mulher fica tentando desbloquear. E nada, daí ela sai, ele pega o celular e desbloqueia com o dedão do pé. Deixa a dica aí. Portanto, não pratiquem com eles dessas coisas. O 8. Porque outrora vocês eram trevas. Agora, ó, olha a ilustração de que nós temos que deixar coisas para trás. Eram trevas, mas agora vocês são luz. Em quem? No Senhor. Essa ideia aqui, ó, luz no Senhor, já vai trazendo temor para o homem, porque ele tem que ser luz no Senhor. O que é luz no Senhor?
Ele tem que representar Deus, poxa. Certo ou não? Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Por que você não tem moral em casa, meu querido, queridos amigos maridos? Que você não sabe, volta para mim, você não sabe discernir o que é agradável ao Senhor. Você não tem noção do que agrada a Deus. Aí quando você vai dar uma ordem para sua esposa, ou um direcionamento, vamos usar uma palavra mais bonitinha. Um direcionamento é embasado no que você acha. Você está falando aquilo porque você pensa que tem que ser daquele jeito. Se você tem o temor de Deus, se você tem as escrituras no coração, toda vez que você for dar um direcionamento para sua casa, a sua esposa vai confiar em você. Porque ela saberá o homem que você é. Amém? Vamos continuar. Não pratiquem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Não há nada que esteja oculto, seja certo ou errado, que não venha à luz através do Senhor. Você pode estar vivendo um aprisionamento de pecado na sua vida, e por isso a sua casa está no inferno. Porque você, marido, que tem que ser o responsável para trazer santificação para o seu lar, para ser o exemplo de como as pessoas devem ser, porque reflete Cristo, você está vivendo com um monte de coisas encobertas. E aí é necessário que você traga isso à luz. Não estou dizendo para você confessar, olha só, é perigoso isso que eu estou dizendo, mas procure o pastor Cadu, procure a mim, conte com a gente, tem o Neif, tem o Felipe, tem o Emerson, tem tantos no nosso meio, que são pessoas capazes para você chegar e falar, olha, homens, né, estou vivendo uma situação que eu preciso conversar com você, que você possa me ajudar em oração. Se você fizer isso, vai ser bênção. Todos os que eu conheço, que viviam em prisão, por causa dos seus costumes, que não se deve nem falar em voz alta porque é vergonhoso, quando tiveram a coragem de pedir ajuda, tiveram transformação completa na vida. Isso aí atrapalha. Amém? Vamos para o próximo. Onde eu estou, Vivi? O 15 agora? Ou 14? Por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quantas esposas não acham que seu marido está morto? Quantas esposas não veem que o seu marido é um morto dentro de casa? Não faz nada, não desperta, sempre está cansado, dormindo. A minha esposa, ela esperou 6 meses para instalar um varal. Um dia eu instalei, mas foram 6 meses. 6 meses ela tendo que sofrer, estendendo roupa de tudo quanto é lugar. Aí um dia eu falei, caramba, por que essa roupa está estendida na cadeira da cozinha? Quando eu parei para falar nisso, o Espírito Santo veio com um trambom, assim, sabe? Seu animal, você não instalou o varal. Verdade. Aí eu cheguei, é claro que a gente vai valorizar. Então eu fui instalar quando ela não estava em casa. Quando eu cheguei, eu instalei e esperei ela chegar lá fora e ver. Eu até estendi as roupas, para você ter uma ideia. Instalei o varal e estendi as roupas. Ela chegou, passou por aquilo, não viu. Eu falei, Suelen, você não viu nada aí? Não vi nada que o senhor deveria ter feito há 6 meses atrás. Está arrepiado hoje? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Maridos, vamos procurar entender qual é a vontade de Deus para direcionar os seus filhos, para direcionar a sua casa, a sua esposa, para cuidar dos seus pais que hoje são velhos, para aconselhar aqueles tios, aqueles primos que estão vivendo uma vida que não serve. A capacidade de ser luz pode ser através de você.
Eu não estou falando que tem uma questão intelectual, psíquica, um é mais inteligente, outro não. A palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela transforma, ela vira verdade, e você vira um preleitor que é o cara. Você sabe ser eloquente, fala palavras bonitas que você não acredita. Quem aqui já foi evangelizar alguém e de repente você começou a falar um monte de coisa que você não tinha nem pensado? Já aconteceu isso ou não? Você vai evangelizar uma pessoa, daqui a pouco quando você vê, você está falando de algo que vai de acordo com o que ela precisava, e você nem pensou naquilo. E quando você vê, você falou. Eu nem lembro depois que eu falei. A pessoa vem, pô, você falou tantas coisas que me ajudou. Irmão, desculpa, eu não lembro o que eu falei. Isso aqui é importante, hein? Não se embriaguem com a cerveja. Ah, não é vinho. Que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Olha só, não estou falando que você não deve beber. Está gravando isso? Não estou falando que você deve beber. Olha só, preste atenção. Existe momento para tudo, certo? O Palmeiras ganhou o Mundial. O que você vai fazer? Você vai fazer um quisuco para tomar? Certo ou não? Certo? Nós estamos falando que você não deve ser embriagado. Estamos falando para que você tenha limite. Eu sei que às vezes é necessário ser 880 nessa área da nossa vida cristã. Porque se você sabe que se você tomar um gole, vai embora, certo ou não? É assim ou não é? Legal. Vocês não falaram alto, mas dá para ver as cabeças mexendo. Vamos lá. Falando entre si, com salmos, olha o que a Bíblia fala para você, homem, ter de conversa na sua casa. Qual deve ser o seu tipo de conversa na sua casa? Você deve falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Isso não é sinal de falta de macheza, não sei se pode ser assim. Eu não estou falando para você virar um Disney e você chegar em casa e falar boa noite, irmão. Não é esse o hino, né? Oh, que janta agradável, você me fez salada. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de você saber louvar a Deus. Saber chegar em casa e falar assim, família, graças a Deus, hoje é o dia do pagamento. Graças a Deus o pai tem trabalho. Graças a Deus a gente está vivendo assim. Eu sei que também é graças a Deus, às vezes você não tem um trabalho. Mas Deus está dando a oportunidade de você crescer em alguma área da sua vida. De você talvez partir para um novo tipo de tarefa, um trabalho diferente. No dia de hoje, a gente precisa sempre estar se reconstruindo nisso. Antigamente, o cara era carpinteiro. Mas hoje em dia, se é carpinteiro, você sai médico. Não dá para você ficar nisso, porque acabou para você aquele campo de trabalho. Para de ficar em casa reclamando do presidente e da oportunidade do mundo. Ah, porque está assim hoje em dia. Sai, levanta e procura fazer outra coisa. Corre atrás. Jesus era carpinteiro e médico. Curou, fez vários milagres, cirurgias maravilhosas. E não cobrava, hein? Agora vai vir legal. Ó. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós estamos falando do marido. Sujeitem-se uns aos outros. Tem área na minha casa que eu não conheço. Minha esposa é psicóloga. Tem área que eu não conheço. Tem coisa na educação do João Vitor que eu não dou pitaco antes de trocar ideia com ela. Eu falo assim, o que você pensa sobre essa situação? Olha, André, é assim, assim, assado. Mas eu vou lá e eu direciono ele. Já teve situações em que eu direcionei algo e a Suelen, sem o João Vitor por perto, a gente no quarto, conversando, com roupa. Ela falou assim, olha, essa situação que você colocou aí não é legal. Os caras nem prestavam atenção. Essa situação que você disse não está legal. Você pode causar nele essas situações. Eu falei, poxa, é verdade. E cheguei para o meu filho e falei assim, João Vitor, eu errei com você, eu agi dessa maneira. Você me perdoa, vamos continuar. Olha só, você não é super-homem. Você não é um Capitão América.
Você às vezes é o Hulk. Você não tem que ser perfeito. Errar não é uma questão de fraqueza para sua família. Errar e admitir erro é questão de força para sua família. É questão de caráter para sua família. Porque o seu filho está aprendendo que quando ele erra, ele tem que vir se desculpar e falar que foi ele que errou. Isso é noção de hierarquia. Se você chegar para o seu filho e falar assim, olha, papai pisou na bola, não era assim que tinha que ser feito, eu te dei esse direcionamento, vamos consertar isso, é assim, assim, assado. Pronto, é bênção para sua família. Amém? Agora olha só, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. É um comparativo. Alguém gritou Senhor naquela hora. É um comparativo, tá certo. Certo? Certo. Próximo. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja, que o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Maridos, se você não tem moral na sua casa, é porque você não demonstra que ama a sua esposa. E que você não demonstra que você tem amor por si. Porque você tem costumes que só acabam com você. Costumes que te levam à morte. Você tem costumes que dá a entender que você não tem amor por si mesmo. Falta moral para você, que você precisa ter a identidade de Cristo na sua vida. Amar a sua esposa. Quando você ama a sua esposa, o seu linguajar é diferente. Você não vai falar para ela, faça isso que eu estou mandando. Ela fala assim, bem, faz isso, vai ser bênção. E ela confia em você. Você não precisa quem ama não se esforça para demonstrar amor. Quem ama, todos enxergam. Nossa, ele foi amoroso. Nossa, que ele estava sendo falso para burro. Certo ou não? Vamos lá. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha que interessante isso. Que palavra que é essa aqui? Ó? Mediante a palavra. Que palavra que é? A palavra de Deus. Por que nós vamos seguir esse direcionamento aqui, família? Porque na palavra de Deus diz que nós devemos ser justos nessa situação. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que evitar esse tipo de lugar. Amém? Continuando. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Tá bom? Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem, olha só, gente, agora está chegando num ponto que está trazendo para nós uma mudança de mente que era de filho e que agora será de marido, de homem, certo? A sua mente hoje tem que ser transformada. Responsabilidades de homem. Você não é filho da sua esposa. Você é o marido da sua esposa. Você não obedece a sua esposa porque ela manda. Você obedece porque você é filho dela. E você se coloca nessa posição. Mas infelizmente, aonde que está o erro? Era nas questões lá atrás, de hierarquia. Não te foi passada a ideia de que um dia, seu pai não construiu com você, ou pode ter construído de uma certa forma, de que um dia você vai ser o homem da casa. O pai já falou com vocês assim ou não? Quem o pai já conversou desse jeito? Filho, um dia você vai ser o homem da casa. Você precisa ter essa responsabilidade agora. Isso é importantíssimo para nós. Pais que têm filhos homens, traga para ele essa noção de responsabilidade. Amém? Estou acabando. Pois somos membros do corpo. Por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois tornarão uma carne só. Este é um mistério profundo. Isso aqui agora é Jesus, é Deus falando conosco.
tanto para homens como para mulheres. Este é um mistério profundo. Me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Ele está usando o exemplo de como tem que ser uma família para explicar como é que a igreja tem que ser com Cristo. Entenderam isso? Neste princípio, se você consegue executar essas situações, você está legal, você está acertando você como igreja com relação a Cristo. Amém? Você está se sujeitando ao que a palavra de Deus diz. Você submete, você busca conselho, você não tem os seus próprios entendimentos. Amém? Tem mais um? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Eu quero, para nós encerrarmos, quero ler com vocês 1 Coríntios 15, 10. Pode falar. Desculpa, não entendi. Pode falar. Isso. Exatamente. Deu spoiler do que eu ia falar agora. Mas... o que o Abnei falou é exatamente isso. Família é ministério. Amém? Família é para você representar, é para você viver aquilo que Cristo é. Você, na sua casa, os homens devem ser como Deus age. As mulheres agir como a igreja age. Os filhos vão aprender esse relacionamento e vão viver isso no futuro. Amém? Amém ou não? Alguns não concordaram. Mas vamos lá, 1 Coríntios 15, 10. Abriu? Olha só. Mas pela graça de Deus, sou que... Puxa do 9, Vivi, por favor. Só para explicar o que está acontecendo. Aqui, olha só. Aqui é Paulo, é o Paulette, falando sobre ele, dando um testemunho sobre aquilo que ele, é um pensamento dele a respeito do que ele vê de si mesmo. Então ele fala assim, olha o que Paulo pensa dele mesmo, olha só. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Agora vamos para o 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Olha só, antes, essa graça que está escrito ali, é ela que nos dá poder, para agora que a gente está entendendo, tudo isso que a gente leu agora, que a gente conversou, ela pode trazer para nós o encerramento. Olha só, presta atenção. É pela graça de Deus que tudo isso que nós lemos até agora, e ouvimos e entendemos, ela vai trazer para você possibilidade de acabar com o legado maldito que existia da sua família que veio para você, com os costumes que não eram corretos. Agora você vai buscar na palavra de Deus, você vai buscar um conselho, você vai orar, para que você tenha entendimento sobre as atitudes da sua casa. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que os pais passaram são ruins, mas o que fica na gente são as coisas ruins. E às vezes as coisas boas a gente não compreendia, Eu mesmo, quando ia conversar com meu filho, eu usei o exemplo, que a Suelen conversou comigo depois. Eu não tinha um trato para falar com meu filho, quando ele fazia uma coisa errada. Eu já era de uma maneira que ela falava assim, André, você se transforma, você não era desse jeito. Só que quem eu estava transformando? Eu estava me transformando na escola que eu tive o tempo todo, que foi o meu pai. Que quando eu errava, agia daquele jeito. Eu nunca fui pai, eu nunca fui marido. Eu fui ser marido quando casei com a Suelen, fui ser pai quando o João Vitor nasceu. Então quando ele agiu errado comigo, o que eu fiz? A minha escola, na minha mente, falou, é assim que você tem que agir. Eu fui lá e dei um berro com ele. E isso não é o que deve ser feito.
chegar com amor, com carinho, fez errado, fez, traz para conversar, deixa ele se acalmar. Conversar com gritaria não vai dar certo. Amém? Eu tenho um monte de tópico que a gente vai conversando nas minhas próximas pregações, né? Todo começo, né, Cadu? Todo primeiro culto, né? Todo primeiro culto vou trazer a palavra. E o próximo, se você tiver interesse, dá uma pesquisada e já vim me questionando, que é legal quando você vem questionar. O próximo assunto vai ser responsabilidade. Foi também o que o Felipe mencionou, né? Sobre a consciência de responsabilidade. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Foi bênção? Amém? E aí, vamos dar uma chance para os maridos tentarem acertar? Eu quero ouvir um amém feminino, não amém? Amém, né? O cara tenta fingir que é a esposa dele. Vamos orar então, amém? Pai, te agradeço por este momento em que nós tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus conselhos. Que o Teu Espírito Santo possa estar transformando o nosso coração e a nossa mente. Que isso possa ser verdade na nossa vida. Que possa trazer transformação. E que na nossa casa nós possamos ter um ambiente agradável. Um ambiente que possa refletir a Tua imagem e semelhança, Deus. Nós queremos a cada dia aprender contigo e Te amar cada vez mais, entendendo o que o Senhor é na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.